Oi, gente, vamos dar início a essa jornada de 42 dias lendo esse livro maravilhoso, Uma Vida com Propósito. Ele é maravilhoso, ele é best-seller. O autor é o Rick Harry, número 1 em vendas pela New York Times. Maravilhoso, eu já li, vou ler de novo. E eu não quis ficar só pra mim, quis, compartilhar com vocês. Então, hoje é o dia 1, o tema é Tudo Começa com Deus, aleluia. Bora fazer uma oração? Porque a Ele honra, glória, louvor e exaltação. O nosso pedido de ajuda ao Espírito Santo, que Ele nos revele. Que não seja apenas mais uma leitura ou mais um vídeo, que seja a presença genuína dEle sobre nós. Aleluia, aleluia. Amado Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Ensina-nos esse conteúdo, fica conosco, recebe essa leitura, Pai, e que muitas vidas sejam impactadas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que não seja sobre mim, não seja sobre ego, e seja sobre a Tua presença. Que todos que entrarem e assistirem esse vídeo sejam impactados pela Tua glória, ensinados pelo Teu Espírito Santo, tocados pela Tua poderosa mão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Dia 1. Tudo começa com Deus. Nós vamos ler em Colossenses 1,16, que vai dizer assim: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Aí uma frase de Russell: a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre o propósito de vida não tem sentido. Ele era ateu, olha isso. Depois ele entendeu que se a pessoa ela não admitir a existência de Deus, a questão sobre o propósito de vida não tem sentido. Uau! A frase de destaque aqui, vamos dizer assim: você não é o foco. Então nós não somos o foco. O propósito de vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. Forte, né? O propósito de vida é maior que a realização pessoal, a paz de espírito e mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Então, tudo começa lá, Deus. Se a gente quer descobrir o nosso propósito, nosso chamado, tudo vai começar aonde? Em Deus. Se você quiser saber por que foi... eu já li essa frase, né? Tá, mas ela vale a pena ser repetida. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito de vida tem intrigado a humanidade há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida, nós mesmos. Nós queremos ver as coisas por onde? Por nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas como: o que eu quero ser? O que devo fazer com minha vida? Quais são os meus objetivos, as minhas ambições, os meus sonhos para o meu futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém jamais desvendará o propósito da nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Isso está lá em Jó, capítulo 12, versículo 10. Ao contrário do que afirma livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. Uau! Isso aqui vai contra, essa questão de muitos coaches. A resposta que você precisa está dentro de você. Busque dentro de você. E eu já fui uma dessas. Meu Deus, está dentro de mim, mas eu não estou achando. O que está acontecendo? Me ajuda. Mas hoje, eu sei, nós estamos lendo aqui. Estou lendo novamente, E estou lendo contigo também para a gente entender que a resposta, se a gente quer resposta, tudo começa lá, nele, em Deus, nosso Criador. É provável
que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer para que foi criado. Realmente, gente, é como uma máquina de lavar, não foi ela que se criou sozinha. Então, quem pode dizer para que ela foi criada é o quê? Quem criou ela. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderia testar sua utilidade. Certa vez fiquei perdido nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não existe acesso por aqui. Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em você mesmo. Então, nós não podemos concentrar em nós mesmos. Acho que já é a 10ª vez que eu falo isso. Então, fica gravado? Fica gravado, hein? Não podemos nos concentrar em nós mesmos. Devemos começar em Deus, nosso Criador. Você só existe, nós no caso, né? Eu vou ler do jeito que tá aqui. É porque eu tô lendo pra mim também, sabe? Principalmente pra mim. Mas vamos lá. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Então, você não tá aqui por acaso, não. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Uau, uau. Somente em Deus descobrimos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Uau! Muitos tentam usar Deus para autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus, não ao contrário. Viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele, não para usar Deus para os propósitos particulares. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Olhar para Deus, quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre, espaçosa. Aleluia. Já vi muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os livros cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito para a vida. Dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça metas, descubra as habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta, seja disciplinado, acredite em você mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. Então, os livros de autoajuda, eles fazem esse caminho aqui, né? Para o sucesso. Então, dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça metas, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta, seja disciplinado, acredite em você mesmo. Só que o principal eles não colocaram. Olhe para Deus primeiro, pergunte para Deus, ore para Deus. Ore perguntando isso para Deus. Porque tem muita coisa aqui que realmente é muito bom. Ser disciplinado, acreditar em nós mesmos. Só que existe uma base, algo sólido. Então, nós precisamos ter essa base, que é o quê? Eu não sei porque o vídeo, eu tenho que ficar com o dedinho aqui 3 em 3 minutos. Depois eu vou mexer na configuração do celular aqui. Mas, o que acontece? Aqui tem coisas realmente que precisam ser feitas, mas a base, o principal, o alicerce, é Deus, o nosso Criador. Então, vamos lá. Continuar aqui. É lógico que essas recomendações, é lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao alcançar um alvo, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente diferentes, distintas. Então, peraí. Então, vamos lá. Ser bem-sucedido na vida e cumprir o propósito de vida
São coisas diferentes. Então, eu ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas diferentes. Você pode alcançar seus objetivos pessoais tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim está distante dos seus propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de algo mais que propósitos para os quais você precisa. Calma lá. Então, peraí. Você pode alcançar seus objetivos pessoais tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim está distante dos propósitos pelos quais o Deus criou. Você precisa de algo mais que os conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: a autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho. Então, pera lá. O autossacrifício é o caminho. O meu caminho para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Está lá em Mateus 16, 25. Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, realizar os sonhos ou planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Gente, fala aí quanto nós precisamos disso. Precisamos fazer menos, nos concentrar nessas menos coisas, porém fazendo com excelência, com destino. Uau, tô amando. Eu já tinha lido, né? Mas agora eu quero ler novamente. Faz todo sentido, é um livro maravilhoso. Concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito pelo qual foi criado? Você tem duas opções. A primeira é a especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando diz, sempre pensei que a vida fosse, quer dizer, este é o melhor palpite que posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem sua utilidade, mas quando tenta determinar o propósito de vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. O Dr. Higg, professor de filosofia na Northwestern University, meu inglês, que maravilha, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo, perguntando qual é o sentido da vida. Então, o cientista Higg, ele pegou e escreveu para 250 dos maiores filósofos, cientistas e intelectuais do mundo, perguntando qual o sentido da vida. Aqui no livro tem essa frase aqui, que é tipo um destaque. Deixa eu ler ela para vocês. Você foi feito por Deus e para Deus, e até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. É como se fosse um resumo, né? Aqui, Pronto. Tempos depois, publicou a resposta em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinha a menor ideia. Então, mediante a pergunta que o Higg fez, né, qual é o sentido da vida? Alguns responderam que achavam, outros não sabiam, que nem sabia, qual que é o meu sentido de vida? Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Higg que lhes respondesse, caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito da sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte para Deus. Um exercício para mim e um exercício para você. Nesse primeiro dia, perguntar ao Senhor. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando ou conjecturando, nos perguntando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida.
É o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso e encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes de entrarmos em cena. 1 Coríntios 2:7. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrirmos seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: muito antes de que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós. Uau! 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 Eu e você, nós já fomos pensar antes de Deus colocar os fundamentos dessa terra. Você já parou para pensar nisso, cara? O céu, a terra, os mares, tudo que há neles, tudo que Deus criou. Só que antes ele já pensava em nós. Uau! 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 Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo de seu amor. O que é alvo? Olha isso. Cada palavra, que ela não pode passar batida, ela tem que entrar em nós. O alvo, né? Pensa naquele negócio assim da gente atirar as flechinhas, ó, piu, piu. A gente atira no alvo, né? Tem aquele de criança que tem as cores vermelha, amarela, enfim, aí o alvo azul lá, piu. Pois é. Sabe qual que é o alvo do amor de Deus? Nós. O amor de Deus, o alvo dele é nos alcançar. Aleluia, glória a Deus. O alvo do seu amor por nós, para nos fazer completos, e santos por meio deste amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração deste presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Efésios capítulo 1, do 4 ao 6. Este texto apresenta 3 critérios para o nosso propósito. Critério 1. Você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. Agora o 2. Critério 2. Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Cara, antes do seu pai e sua mãe terem a relação sexual que gerou você, o Senhor já tinha te planejado. Você não é acaso, eu não sou acaso. Você entende isso? Não sei se o livro vai falar que não, mas né, eu dei autoridade ao Espírito Santo, eu chamei ele aqui pra cadeira, glória a Deus. Então, ele falou isso aqui na minha cabeça, eu quero compartilhar com você. Você veio, você não é um acaso, só que para você descobrir a sua funcionalidade, né? O teu propósito, o teu chamado, você tem que se submeter a quem te criou. Por exemplo, quem criou a máquina de lavar? Eu tô com isso na cabeça. Máquina de lavar. Ele só tivesse criado e entregado, não desse manual, não explicasse como usava. Pode ser que muitas pessoas usariam errado ou talvez nunca teriam o êxito de usar certo. Porque não explicou para que serve, como usa. Mas então, nós somos criação do Senhor, desejados, amados do Senhor. E pra gente, então, ter o nosso melhor desempenho, descobrir que, então, nosso chamado, nós precisamos fazer o que? Falar, vasinho de barro, ruinzinho, mas nas mãos de quem? Do grande eu sou, do oleiro poderoso. Uau! Faça de mim mediante a tua vontade, Senhor. É daí então, eu estou aqui disposta a te obedecer. É daí então que surge esse chamado.
essa concretização, né? Porque você já foi chamado, o Senhor tem bons planos para ti. Jeremias 29:11, né? Eu tenho os planos para ti, planos de paz, planos de bom futuro. Então basta você falar assim: eis-me aqui, Senhor. Concretiza, faz o download. Aleluia! Oh, aleluia! Ele planejou isso antes que você existisse e sem sua contribuição. Isso é importante. Ainda bem que eu não contribuí para Deus me criar, não. Eu falo para Deus: Deus, eu não quero meu livre-arbítrio, eu te entrego ele, porque eu dou conta de fazer o que é errado. Mas eis que eu estou te entregando ele. Então, pera lá. Ele planejou isso, o quê? O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse e sem a sua contribuição. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempos e muitas coisas na vida, mas não pode escolher seu propósito. Uau! Aí o 3, né? O critério 3. O seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. É disso que trata esse livro. Andrei, romancista russo, escreveu com um regime ateísta e comunista, mas Deus atraiu sua atenção num dia terrível. Ele recorda. Vamos ver o testemunho dele aqui. Aos 27 anos de idade, enquanto estava no metrô de Petersburgo, foi dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, essa frase apareceu por si só. Sem Deus, a vida não faz sentido. Martelando-a, assombrado na minha cabeça, saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Aleluia. Você deve ter se sentido perdido a respeito do seu propósito na vida. Parabéns, você está prestes a caminhar para a luz. Uau! Aí aqui vai trazer o resuminho, né? Ó, dia 1. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Eu não sou o foco. Então, hoje nós vamos pensar nisso. Nós não somos o foco. Versículo para memorizarmos. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e encontra nele propósito. Todas as coisas começaram nele e neles encontra seu propósito. Colossenses 1,16. Aí uma pergunta para a gente meditar. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Eu acho. Eu não ensaio isso aqui, não. Não vou ensaiar, não. Eu quero algo leve, eu quero algo tranquilo, eu quero algo que eu aprendo e ao mesmo tempo eu estou compartilhando com vocês. Essa pergunta, ó, apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Por que, gente? As coisas dessa vida são tão passageiras. Você morre, você leva o quê? O que tu leva? O caixão, pela misericórdia das outras pessoas, diz a roupa. Porque se você não tiver alguém que te dê um caixão e a roupa, vai te julgar no meio do mato. Mas você não leva nada. Então essa é a percepção não, minha resposta, pode ser que você tenha outra, né? Mas ó, a pergunta eu vou fazer de novo. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus? Cara, você viver para Deus aqui nessa terra, você deixar um legado, você ser fiel ao Senhor, você chegar lá no céu e falar assim: ô Aline, eu te conheço. Aleluia, eu te conheço. Ô fulano, eu te conheço. Ô ciclano, eu sei quando você abraçou-me, quando você ajudou o próximo, quando você ajudou aquele que estava aflito. Aleluia. Então, viver aqui é Cristo. Que nós possamos pedir para Ele todos os dias nos ensinar a viver nessa terra. Então, aqui acabou o capítulo 1. Não posso me estender muito. Vamos agradecer. Amado Espírito Santo, obrigado por esse tempo. Eu declaro que quem chegou aqui até o final
desta leitura do dia 1, Senhor, até terminar o 42 dias, Pai. Elas vão ser completamente impactadas, vão viver o sobrenatural, serão diferenciadas. E esse livro, essa leitura será um divisor de águas na vida da pessoa, Senhor. Das nossas vidas, derrama sobre nós a unção que despedaça todo o jugo, derrama sobre nós todo o conhecimento, e nós te ofertamos esse tempo na tua presença, em nome de Jesus. Amém.